Nota: vampirismo redireciona para este artigo. Para outros significados dessa palavra, veja vampirismo, desambiguação. Para outros significados, veja vampiro, desambiguação. Les Vampires, gravura francesa de 1820. Vampiro é um ser mitológico ou folclórico que sobrevive se alimentando da essência vital de criaturas vivas, geralmente sob a forma de sangue, independentemente de ser um morto-vivo ou uma pessoa viva. Nota 1, 2, 3, 4, 5, 6. Embora entidades vampíricas tenham sido registradas em várias culturas, possivelmente em tempos tão recuados quanto a pré-história, o termo vampiro apenas se tornou popular no início do século XIX, após um influxo de superstições vampíricas na Europa Ocidental, vindas de áreas onde lendas sobre vampiros eram frequentes, como os Balcãs e a Europa Oriental. 8. Embora variantes locais sejam também conhecidas por outras designações, como vricolacas na Grécia e strigoi na Romênia. Este aumento das superstições vampíricas na Europa levou a uma histeria coletiva, resultando em alguns casos na perfuração de cadáveres com estacas e acusações de vampirismo. Embora mesmo os vampiros do folclore balcânico e da Europa Oriental possuam um vasto leque de aparências físicas, variando de quase humanos até corpos em avançado estado de decomposição. Foi em 1819, com o sucesso do romance de Jean Paul Durite Vampire, que se estabeleceu o arquétipo do vampiro carismático e sofisticado, o que pode ser considerado a mais influente obra sobre vampiros do início do século XIX, inspirando obras como Varney the Vampire e eventualmente Drácula. 10. No entanto, o romance de 1897 de Bram Stoker, Drácula, que perdura como a quinta essência da literatura sobre vampiros e que gerou a base da moderna ficção sobre o tema. Drácula foi inspirado em mitologias anteriores sobre lobisomens e outros demônios lendários semelhantes e deu voz às ansiedades de uma era e aos medos do patriarcado vitoriano. 11. O sucesso deste livro deu origem a um gênero distinto de vampiro, ainda popular no século XXI, com livros, filmes, jogos de vídeo e programas de televisão. O vampiro é uma figura de tal modo dominante no gênero de terror que a historiadora de literatura Susan Sailors coloca o atual mito vampírico na segurança comparativa do fantástico existente nos pesadelos. 11. Etimologia. O termo entrou na língua portuguesa no século XVIII por via do francês vampire, que o tomou do alemão vampir, que por sua vez o tomou emprestado no início do século XVIII do sérvio/vampir, 12, 13, 14, 15, 16, 17, quando Arnold Paoli, um suposto vampiro, foi descrito na Sérvia na época em que esse território estava incorporado no Império Austríaco. O país dá ainda como possível origem húngaro, além do sérvio, apresentando como formas históricas vampire, c. 1784, vampiro, 1815, e vampiro, 1857. Uma das primeiras ocorrências do termo registradas na língua portuguesa surge num texto português datado de 1784, em que é usada a forma vampire, indicando a sua proveniência direta do francês. 18. Em 1815 registra-se já a forma atual, vampiro. 19. A forma sérvia encontra paralelo em virtualmente todas as línguas eslavas. Búlgaro e macedônio, vampir, croata upir/upirina, checo e eslovaco upir, polaco vpirs, e, talvez por influência eslavo-oriental, upior, ucraniano, upir, russo, upir, bielorrusso, upir, do antigo eslavo-oriental, upir. Note-se que muitas destas línguas também integraram posteriormente o termo vampiro/vampir por influência ocidental. Essas formas são distintas das palavras nativas originais para a criatura. A etimologia exata não é clara. 20. Entre as formas proto-eslavas propostas estão piripir. 21. Uma outra teoria, com menor divulgação, é a das línguas eslavas terem tomado a palavra a partir de um termo turco para bruxueg, o tártaro-ubir. 21-22. Acredita-se geralmente que o primeiro uso registrado do russo arcaico, upir, encontra-se num documento datado de 6.555, 1047 AD. 23. É um colofono manuscrito de o livro dos Salmos escrito por um padre que transcreveu o livro do glagolítico para o cirílico por encomenda do príncipe Volodymyr Yaroslavovich. 24. O padre escreve que o seu nome é Upirlikin, que significa algo como vampiro malvado ou vampiro louco.
25. Este nome aparentemente estranho tem sido citado tanto como um exemplo do paganismo que à época ainda persistia, assim como do uso de alcunhas como nomes próprios. 26. Uma outra instância da palavra em russo arcaico ocorre no Tratado Antipagão Diálogos de São Gregório, datado entre os séculos 11 e 13, onde é registrado o culto pagão de Upiri. 27.